Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar a história de Bel Cranel, um jovem aventureiro que deseja se tornar um herói. Em uma de suas expedições na dungeon, ele é encurralado por um minotauro, mas para sua sorte ele é salvo por uma loirinha chamada Ais Wallenstein, por quem Bel se apaixona. Bel então decide ficar mais forte para um dia ser notado por ela. E a história se passa em torno dele, com várias aventuras enfrentando muitos monstros para se tornar mais forte. O anime começa com uma breve explicação sobre os deuses. Fala que eles estavam muito entediados no reino divino, e assim decidiram morar no mundo terreno, pois lá conseguiriam se divertir. Esses deuses formaram famílias, onde seus filhos, os aventureiros, recebem sua bênção e assim são capazes de derrotar monstros. O anime começa mostrando uma cena posterior, onde o nosso protagonista está no quinto andar da dungeon fugindo de um minotauro, o que normalmente não era para acontecer, já que nesse nível não deveriam aparecer minotauros, são monstros de andares muito mais altos. Após um tempo correndo, Bel é encurralado e atacado pelo minotauro. Já sem esperanças, Bel cai no chão e apenas espera o ataque final. Mas antes de receber o ataque, Bel é salvo por uma linda loirinha, que faz um minotauro de base e encharca Bel com todo o seu sangue. O nome da tal loirinha é Ais Wallenstein. Ela pergunta para Bel se ele está bem. Bel olha para ela e fica apaixonado, mas por ficar com muita vergonha ele não consegue falar com ela e dá no pé dali. Bel sai correndo pela cidade todo ensanguentado, vai em direção à guilda e ao chegar fala com Eina, uma das gerentes da guilda, e pede informações sobre Ais, a loirinha que salvou ele. Eina então dá uma bronca nele e ele fica cabisbaixo. Ela diz que ele teve muita sorte, já que poucos aventureiros de nível 1 teriam sobrevivido a um ataque de minotauro. Após receber a bronca, Bel insiste e novamente pergunta sobre Ais. Eina pergunta se ele está apaixonado por ela. Bel fica todo envergonhado e confirma que sim. Eina começa a falar informações dela, fala que ela é nível 5 e que é conhecida como Princesa da Espada. Bel diz que isso já sabe e queria saber coisas mais pessoais, como sua comida preferida e se ela já tinha namorado. Eina diz que ela não tem, mas que seria muito difícil para ele. Bel fica muito triste, mas Eina complementa. Diz que se ele ficar mais forte, talvez ele teria alguma chance. Ao ouvir isso, Bel se anima novamente e se motiva a ficar cada vez mais forte. Ele volta para casa e se encontra com sua deusa, Estia, uma deusa baixinha e peituda. Assim que Bel chega, Estia pula nele e fica muito feliz ao vê-lo. Eles começam a conversar e Estia se lamenta por Bel ter escolhido uma deusa tão inútil e pobre. Bel dá uma bronca nela e diz que a família deles está apenas começando e que não vê problema nenhum nisso. Após isso, Estia pergunta se Bel não quer dar uma olhada em seus atributos para ver o quanto evoluiu. Ao olhar os atributos de Bel, Estia fica muito surpresa ao ver o quanto ele evoluiu nesse curto período de tempo. Ela vê também que Bel conseguiu uma habilidade rara, que faz com que ele evolua muito mais rápido que os outros, mas resolve que não contará para ele por enquanto. No dia seguinte, ao ir para a dungeon, Bel encontra com Cir, uma garota que trabalha em um bar. Ela pergunta se ele é um aventureiro, e ele confirma. Cir entrega a Bel uma pedra mágica que ele deixou cair, e ele agradece. Enquanto eles estão conversando, a barriga de Bel ronca, e ele fica muito sem graça. Cir oferece um lanche para ele, e Bel fica meio relutante a aceitar. Cir insiste e diz que ele só precisa voltar naquela noite para jantar no bar. Após isso, Bel chega na dungeon, começa a caçar monstros e elimina os primeiros. Mas de repente, aparece um grande grupo de monstros e ele pensa em correr. Mas a imagem de Ais vem à sua mente, e ele, gado que é, fica muito motivado e maceta todos os monstros. Depois disso, o anime tem um pequeno corte e Bel já volta para sua casa. Olhando seus novos status, ele fica muito feliz, porque novamente eles subiram bastante. Estia fica com muitos ciúmes, já que o motivo dele estar evoluindo tanto é para ser reconhecido por Ais. Estia, muito brava, sai e diz que vai sair um pouco para pensar. Também diz que ele pode sair para jantar com quem ele quiser. Bel então volta no bar de Cir para jantar. Come bastante e depois de um tempo, chega a família Locke no bar, que é a família de Ais. Após beberem um pouco, um garoto lobo começa a tirar sarro de um aventureiro
que tinha sido atacado por um minotauro. Fala que ele era um fracote que ficou coberto de sangue e que só ficou vivo porque Ais o salvou. E depois ainda complementa e diz que Ais nunca ficaria com ele, pois é um fracassado. Bel, ao ouvir isso tudo, nota que o lobo estava falando dele. Sai correndo mesmo sem pagar. Bel fica muito irritado e se motiva mais ainda a ficar mais forte. Bel então corre direto para a dungeon. Começa a atacar monstros desenfreadamente para subir seus atributos. Ele fica na dungeon até o dia amanhecer. Na manhã seguinte, Estia fica na porta de casa e fica se perguntando onde estaria Bel, porque já é de manhã e ele ainda não chegou. Ao longe ela consegue avistá-lo e vê que ele está todo machucado e sangrando. Bel, já em estado de exaustão, cai no colo da deusa e diz para ela que quer ficar mais forte. Já no dia seguinte, Estia vai conferir seus status e se surpreende muito. Graças à habilidade que ele havia aprendido, seus atributos cresceram exponencialmente, e Estia fica com receio de falar seus pontos, já que algum outro deus pode tentar roubar ele dela. Mesmo com receio, ela fala seus atributos. Bel fica muito impressionado por ter subido tanto. Ela diz que ele está evoluindo muito rápido e que acha que ele tem um dom especial. Logo após isso, Estia diz que vai ficar fora por 2 ou 3 dias e diz para ele se cuidar. Na mesma manhã, Bel volta ao bar que saiu correndo sem pagar e paga sua conta. Pede desculpas e a dona do bar o perdoa. Sir pergunta se ele vai para a dungeon de novo e novamente dá mais um lanche para ele. Após isso, Bel segue para a dungeon. O anime faz outro corte e mostra Ganesha, um deus hindu, que está dando uma festa para todos os deuses. Este aparece e está guardando comida em sua vasilha para levar para a viagem. Nesse momento, a deusa da beleza Freya aparece e vai conversar com ela. Este, ao ser pega no flagra, se assusta e diz que não gosta de lidar com Freya, mas que gosta mais dela do que de Loki, que vem correndo para importunar a baixinha. Loki já chega chamando Estia de baixinha e fala que ela não tem dinheiro nem para comprar um vestido decente. Estia dá o troco e diz que, ao contrário de Loki, pelo menos tem os peitões, e começa a dar uma risada maligna. Loki, muito brava, pega Estia pelas bochechas e começa a chacoalhar ela, e depois sai andando com raiva e chorando. Após isso, Hephaestus, que seria o equivalente a Hefestos, o deus da forja, aparece. Estia diz que estava procurando ela e que precisa de um favor. Estia se curva na frente de todo mundo e pede para que ela faça uma faca para Bel. Hephaestus diz que está ocupada e manda ela ir embora, mas Estia fica e continua curvada. Depois de um tempo, ela concorda em fazer e começa a forjar a faca de Bel. Estia fica muito feliz, já que a própria deusa Hephaestus irá fazer a faca de Bel, e não um dos ferreiros de sua família. Depois disso, aparece Bel andando na rua. Ele é chamado por uma garota que pede um favor para Bel. Diz que precisa que ele leve a carteira de Sir que saiu sem ela e pode ter problemas por andar sem dinheiro. Bel pergunta à garota onde Sir está, e ela fala que Sir foi a um evento chamado Monster Philia. Bel então pergunta o que é isso. Elas explicam que é um evento no Coliseu, onde a família Ganesha doma alguns monstros e colocam aventureiros para lutar contra eles. Enquanto isso, Hephaestus termina de forjar a faca de Bel. Diz que é a arma perfeita para iniciantes como ele, já que ela fica mais forte de acordo com que seu portador vai evoluindo. Após ela terminar, Estia então parte para procurar Bel, e rapidamente o encontra, antes mesmo que Bel encontre Sir. Estia chama ele para um encontro. Ele diz que não pode porque tem que procurar por si. Mesmo assim, Estia arrasta ele e diz que eles procurariam enquanto estão tendo o próprio encontro. Depois deles andarem um pouco, Estia compra comida e eles vão comendo. Enquanto estão comendo, mostra a deusa Freya indo em direção às jaulas dos monstros do evento. Ela solta alguns e eles fazem um caos pela cidade. Já lá fora, Estia e Bel estão comendo um linguição no espeto. E aparece de repente um King Kong branco bem pistola, que olha para eles e diz: Humanos, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal, senão vou macetar vocês. O macaco que tá dizendo isso, galera. Melhor fazer o que ele mandou. Pessoal, o macaco não disse isso, mas se inscreve aí, ajuda muita gente, beleza? Após ver Bel, o macaco começa a perseguir ele. Bel pega sua deusa e dá no pé. Tenta fugir do macaco, mas não consegue despistar ele. Eles tropeçam e Estia cai na frente do macaco. Bel fica com muito medo, mas sem pensar muito, corre e salva Estia. Em seus pensamentos,
ele diz que não pode deixar uma garota para trás. Bel então tenta meter uma facada no coco do bicho, mas sua faca quebra. E o macaco dá um tapão nele que vai parar na parede. O macaco vem para cima de Bel, que usa suas habilidades que aprendeu jogando CS e joga uma flecha na cara do macaco, que fica cego momentaneamente. Bel pega a deusa e novamente sai correndo. Chega num beco e tranca Estia, e diz para ela correr, e que ele iria fazer o possível para segurar o macacão. O macaco então o encontra e começa a atacar Bel. Ele tenta defender um de seus ataques e o Golira quebra sua segunda faca. Agora deu ruim, Bel está completamente desarmado. Bel então começa a correr e vai usando os becos da cidade para tentar dar fuga no macaco, o que não dá muito certo, já que o macaco continua na sua cola. O macaco encurrala Bel e acerta um ataque nele, e fica meio depressivo pensando em desistir, mas de repente ele lembra do Minotauro e lembra que não pode desistir, já que ainda tem uma loirinha para conquistar. Nesse momento, Estia aparece e grita por ele. Bel pergunta por que raios ela voltou. O King Kong, ao ver Estia, vai para cima dela e tenta atacá-la. Mas antes que ele ataque ela, Bel pega ela no colo e dá no pé. Eles se escondem num beco e diz para a deusa que não vai dar não. Ele diz que suas duas facas já quebraram e que seus ataques não são suficientes para derrotar o macaco. Estia dá a faca para Bel e diz que vai atualizar seus status para que ele fique mais forte. Enquanto ela está atualizando seus atributos, o macaco avista eles e parte para cima dos dois. Felizmente dá tempo e Bel começa a batalha com o macaco. Parte para cima do macaco que o ataca, mas Bel consegue desviar usando uma pirueta muito doida. O macacão taca suas correntes em Bel, que só posiciona a faca na frente e facilmente corta as correntes. Bel nesse momento vê que a faca é tramontina e corta tudo. Estia de longe grita e explica que a faca dele está viva. E quanto mais ele usar e evoluir, mais forte ela ficará. Bel então se anima e começa a passar a peixeira no macaco, até finalmente finalizar o pobre primata, com uma facada bem no peito. O bichão cai duro e deixa uma pedra mágica enorme no chão. Nesse momento, o pessoal que estava escondido em suas casas aparecem e começam a aplaudir nosso protagonista. Estia fica muito feliz e pula em cima de Bel e começa a comemorar. Em um dos becos mostra Ice, que vê de longe que ele conseguiu derrotar o Golira e fica feliz por ele. Estia, após dizer que Bel foi muito bem, desmaia de cansada e Bel fica muito preocupado. Bel leva Estia para o bar de Cir, que oferece um quarto para Estia descansar. Cir aparece e pergunta como está a deusa, e diz que viu um pedaço da luta dele contra o Magago, que ele foi muito heróico. Chega perto do ouvido dele e diz que ficou chonadinha nele e sai andando. Bel, lerdo que é, pensa que ela estava zoando com ele. Após isso, Estia acorda e chama Bel. Ele vai ver como ela está e felizmente ela já está bem, estava apenas um pouco exausta. Bel pergunta como ela arrumou aquela faca para ele. Esta responde e diz que ganhou no jogo do bicho. Brincadeira, ela diz que a própria deusa Hephaistos forjou a faca. Bel fica muito surpreso, já que as armas dela são muito caras. Bel fica emocionado e começa a chorar. E assim acaba o terceiro episódio. E aí, gostaram do vídeo? Já deixa aqui no comentário se querem a parte 2 do anime e quais outros animes vocês querem que a gente traga aqui. Não se esqueçam de deixar o gostei e se inscrever no canal. Galera, sério, isso ajuda demais a gente que está começando a continuar trazendo esse tipo de vídeo e não desistir, beleza? Fui!